Bom dia, pessoal. Olá, como estão? Espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa primeira aula, né? De uma forma remota. O único conteúdo que falta dessa disciplina de gravidez de alto risco é a assistência ao recém-nascido, né? Ao cuidado com o recém-nascido, que também faz parte da assistência após o parto, não só a gestante, né, a parturiente, mas como também ao bebezinho que acabou de nascer. Então, dentro da sala de parto, né, vai se proceder às fases do parto, que a gente já trabalhou sobre isso, a questão da expulsão, né, até chegar ao nascimento do bebê. E aí, após o nascimento do bebê, existem algumas características que nós devemos considerar, tá? Inclusive alguns cuidados que precisam se realizar com o recém-nascido. Essa questão da evolução de enfermagem, gente, ela é privativa do enfermeiro, tá? Então, essa questão de evolução, onde ele vai avaliar cabeça, tórax, membros, vai fazer o exame físico completo no bebê, é de responsabilidade da enfermagem. Eu coloquei aqui somente para vocês terem noção do que do que um profissional de enfermagem ele tem que ter noção, do que ele tem que observar, do que ele tem que ter conhecimento para quando ele for realizar a assistência, né, ao recém-nascido. Quando nós falamos de recém-nascidos, nós podemos ter a classificação, tá? E essa classificação do recém-nascido vai ser de acordo com o peso. Ele também pode ser classificado de acordo com a idade gestacional e o estado nutricional, tá? Então, por exemplo, eu dei o exemplo do meu filho, né? Então, ele nasceu de 34 semanas, mas após o nascimento ele teve uma nova classificação e ele foi classificado que era um bebê de 35 semanas e 6 dias. Então, de acordo com o peso, o comprimento, o estado nutricional, né, e a minha idade gestacional também, foi considerado que ele era um bebê um pouco mais velho por conta das características após o nascimento. Quando eu, quando eu falo que o bebê, o recém-nascido, vai ser classificado quanto ao peso, nós temos três principais classificações. O extremo baixo peso, que é quando o bebê nasce, gente, com menos de 1.000 gramas, né? Quando eu falo em muito baixo peso, eu falo de um bebê que nasce entre 1.000 a 1.500 gramas. E quando eu falo de baixo peso, eu falo de um bebê que nasce com menos de 2.500 gramas, tá, gente? Esse sinalzinho aí tá invertido, né? Mas baixo peso é quando o bebê, o recém-nascido, nasce com peso abaixo de 2,5 kg, ou seja, 2.500 gramas. Ele também pode ser classificado quanto à idade gestacional. Então, o RN é classificado como recém-nascido pré-termo extremo, que é quando ele nasce com menos de 30 semanas. Recém-nascido muito prematuro, ele fica ali entre 30 e 33 semanas e 6 dias. O recém-nascido pré-termo tardio, então é quando o bebezinho ele nasce antes do tempo, mas as chances de complicações seriam bem menores devido à idade de estar ali entre 34 e 36 semanas e 6 dias. Nós temos o recém-nascido termo, que é quando o bebê nasce dentro da data prevista para as 40 semanas ou os 9 meses, de 37 a 41 semanas e 6 dias. E o recém-nascido pós-termo, que é quando ele nasce com mais de 41 semanas, tá? O recém-nascido também pode ser classificado de acordo com o tamanho, ou seja, quando ele nasce muito pequenininho para a idade gestacional, ele é chamado de um bebê pig, né? Então, é um bebê muito pequeno, que deveria estar com um determinado tamanho em relação a comprimento e peso, tá? E o recém-nascido adequado para a idade gestacional, chamado de AIG, então é um bebê que ele está com peso e o comprimento ideal para a idade gestacional. E o recém-nascido grande, ou seja, um bebê muito grande para a idade gestacional, e ele é chamado de bebê gig. Dentro, né,
da assistência ao recém-nascido, vocês têm que ter noção em questão a sinais vitais, valores de referência, né, que são considerados normais para um recém-nascido, até porque os valores eles são bem diferentes quando a gente fala de valores de referência para adulto e para uma criança maior. Então, por exemplo, a frequência cardíaca ela fica entre 120 e 160 batimentos por minuto. É muito, né? Que se for colocar aí um valor de referência para adulto, fica de 60 a 100. E se fosse um adulto com esses batimentos, ele estaria um taquicárdico. E no bebê, gente, isso é normal, tá? Então, em relação ao tamanho, o coraçãozinho vai bater muito mais vezes para tentar compensar, né, o tamanho do coração para o tamanho do corpo. A frequência respiratória, que fica ali entre 30 a 50 respirações por minuto. A respiração do recém-nascido é bem irregular, então de vez em quando ele dá aquelas paradas, né? A gente pensa que o bebê parou, morreu, então quem é mãe sabe que fica naquela preocupação de o tempo todo tá indo ver se o bebê está respirando, se está tudo bem. Então, é normal o bebê dar algumas pausas, tá, gente? Mas pausas curtas, pequenas, e ele volta a respirar normalmente, sem cansaço ou algo do tipo. Temperatura, ela fica ali entre torno de 35,8 a 37, né, ou 37, até 37,2, dependendo da situação desse recém-nascido, pode ser considerado normal, até porque nós sabemos que para alteração dos sinais vitais, o fator ambiental, assim como outros fatores, também pode alterar a temperatura, né? Então, por exemplo, o recém-nascido a gente tem costume de estar bem aquecido, com bastante roupa, mantas, toucas, luva, meinha, né? E é, essa influência da vestimenta, do excesso de roupa, ela pode aumentar a temperatura do bebê. A pressão arterial. A pressão arterial ela já é diferente dos outros sinais, então ela vai ser bem menor, né, quando a gente usa como referência para adulto. Então, no bebê fica ali entre 60 a 90 milímetros de mercúrio para os valores da máxima e 30 a 60 para os valores da mínima. Ou seja, quando eu falo de valores para máxima, gente, eu estou falando de sístole, tá? Que é a primeira batida, é o valor mais alto. E quando eu falo de valores para mínima, eu estou falando da diástole, que é o menor valor e, aliás, é a última batida que a gente ausculta no momento da aferição da pressão arterial. E a gente também não pode deixar de falar sobre a importância do aleitamento materno, tá? Até porque é o alimento primordial nos primeiros 6 meses de vida. Segundo o Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, recomenda-se que até os 6 meses de idade o aleitamento materno deve ser o único alimento dessa criança, ou seja, o aleitamento deve ser exclusivo, tá? É, a criança ela pode receber o leite direto da mama da mãe, através da amamentação, mas também ele pode receber de forma indireta, através da ordenha. Então, a mãe retira a quantidade de leite da mama e oferece de uma outra forma, né? Inclusive, gente, o leite ele pode vir de outra fonte, como, por exemplo, uma outra mãe, né? O bebê não vai mamar diretamente no seio de outra mulher, até porque isso é proibido, tá, gente? Nós chamamos isso de amamentação cruzada. Ah, professor, então como que acontece quando eu falo de aleitamento materno de outra fonte? Eu estou falando de um aleitamento materno em que uma mãe vai doar e esse leite vai passar por um processo de pasteurização para ele poder receber esse leite, tá? Então ele não vai receber direto da mama de outra pessoa, sem saber a procedência, sem saber se essa mulher tem doenças, e sem o leite também passar por um procedimento de pasteurização, que é para eliminação de certos micro-organismos. Raramente a criança vai receber outra coisa que não seja leite, mas ele pode, né, devido a algum quadro de desidratação, por um quadro de diarreia ou vômito, ele pode precisar fazer uma reidratação oral. Então, além da amamentação, ele pode tomar esse soro, né, aquele sorinho caseiro ou soro hospitalar, via oral, mas é em casos extremos mesmo. Então, a criança está muito desidratada, vomitou, né, estava com quadro de diarreia.
Ele pode também fazer uso de algumas medicações via orais, então não é para substituir a alimentação, né? O leite materno continua sendo exclusivo e sempre que necessário. A gente pode sim ter condições de que a mãe não consiga amamentar até os 6 meses, possa ser por um fator fisiológico, né? Então ela não consegue produzir o leite adequado. E, gente, muitas das vezes é por falta de sucção, tá? Então, quanto mais o bebê sugar, mais leite essa mãe vai produzir, tá? Não existe essa de leite fraco, né? A mãe, o leite não satisfaz a criança. E ele vai satisfazer sim. Só que existem técnicas, existem orientações para que a amamentação ela seja feita da forma correta, né? O bebê ele tem que mamar toda a mama, não é mamar um pouquinho a mama e transferir o bebê para outra, não. Até porque no começo da mamada é um leite rico, né, em proteínas, em vitaminas e carboidratos. E o final da mamada, eu tenho um leite rico em gordura, que inclusive é esse leite que vai fazer com que o bebê ganhe peso. Né, que o bebê, inclusive, gente, os bebezinhos que mamam exclusivamente, normalmente eles ganham peso de forma saudável, eles são mais gordinhos, né? E dificilmente ficam doentes, porque o leite materno ele oferece uma série de nutrientes importantes para o crescimento e desenvolvimento da criança. E aí, quando a gente fala de amamentação, a gente tem que levar em consideração vários fatores, né? Inclusive a questão da pega correta, tá, gente? Então, o correto é o quê? É o bebê estar virado para a mãe, a barriguinha do bebê encostada na barriguinha da mãe, tá? A cabeça lateralizada, os mamilos, né? Ter uma maior visibilidade em cima, não embaixo. É, o biquinho do bebê na hora da mamada fica igual um biquinho, a boquinha de peixe, né? Então a boquinha fica para fora. Você consegue ver a pegada, a sucção do bebê ser bem feita, né? Nós devemos também evitar a questão de bicos, né? Outros bicos, como por exemplo mamadeira, chupetas, até mesmo aqueles protetores de seio para amamentação. Por quê, professora, que a gente deve evitar bico, né? Porque a criança ela pode se acostumar com os bicos artificiais e não conseguir, após a introdução desses outros bicos, né, não conseguir mamar direito, não conseguir se nutrir, ter dificuldade, inclusive de abandonar os seios, né, que é isso que a gente não deseja até que a criança complete os 6 meses, que é a idade essencial para ele realizar o aleitamento materno exclusivo. As durações das mamadas. As durações da mamada, gente, o bebê vai ter leite a hora que ele quiser, quanto tempo ele quiser. Né? É claro que o bebê ele não tem sensação de saciedade, então em alguns momentos vocês vão ter que interromper a mamada com muito cuidado, sem puxar o bico da mama, da boquinha, porque isso pode, além de assustar a criança, pode também machucar a mãe, né? É, o bebê ele vai mamar várias vezes o dia, até porque a amamentação ela é recomendada, né, principalmente nos primeiros dias de vida, a cada 2, 3 horas. Mesmo que o bebê não acorde para mamar, a mãe tem que acordar o bebê e tem que dar de mamar, gente. É muito importante isso, até para evitar casos de hipoglicemia no bebê, ou seja, diminuição da glicose e esse bebê acaba entrando em coma ou algo de pior aconteça, tá? Muitas das vezes a amamentação ela também acaba sendo interrompida pelo retorno da mãe ao trabalho, né? Então, é, mulheres que trabalham em empresas privadas, órgãos privados, acabam que só tem 120 dias de licença, né? E a gente sabe que ainda nesse tempo o bebê está com 4 meses. E ainda a gente preconiza a alimentação, o aleitamento materno exclusivo. Existem orientações, existem leis trabalhistas que permitem a mãe amamentar em alguns horários, né? Tem 2 horas de intervalo para poder amamentar. O bebê pode ir até o trabalho da mãe ou a mãe se ausentar por esse tempo para ir até o local e amamentar o bebê. Ou ela pode ordenhar, né, e deixar em casa para alguém responsável no momento certo e oferecendo o leite para o bebê, tá? Como eu falei para vocês, o leite no começo da mamada, ele começa um leite mais concentrado, bem branco, né, que é um leite rico em proteínas, carboidratos e algumas vitaminas.
E o leite no final da mamada é um leite mais aguado, né? Meio amarelado, então é um leite rico em gorduras e lipídios, que é importantíssimo para o ganho de peso do bebê. E a questão das eructações, tá, gente? Eructações é um termo técnico que significa arroto. Então, é importante também a orientação quanto à mãezinha, para o final das mamadas, o bebê ser estimulado às eructações, que são os arrotos. Né? Então, esses arrotos, gente, nada mais é que ar que entra entre as mamadas, e aí tem que se fazer alguns movimentos na costinha do bebê para ele expelir esse ar e evitar que ele tenha cólicas e desconfortos abdominais por conta desse excesso de ar. Essas eructações, elas podem vir acompanhadas com um pouco de leite, né? Aquele cheiro de azedo que a gente costuma chamar de golfo, tá? Então pode ser porque o bebê comeu muito, então mais além do que ele aguentaria, né? E pode também estar relacionada a um refluxo. Então a gente só vai caracterizar como refluxo quando a criança tem esse quadro constantemente, mesmo que a barriga não esteja tão cheia, mesmo após algumas horas, né, alguns minutos, depois de 30 a 40 minutos após as mamadas. A gente também não pode deixar de falar sobre as imunizações, ou seja, sobre as vacinas que o recém-nascidos tomam logo ao nascimento. Então, nós temos duas vacinas, tá? Quando a gente fala de recém-nascido, gente, eu estou falando de bebês de 0 a 28 dias, tá? Então, as vacinas obrigatórias para essa faixa etária são duas, chamada de BCG e hepatite B. A BCG, gente, hoje ela é dose única, tá? 0,1 ml intradérmica. Então, é uma quantidade muito pequenininha, tá? Bebezinhos com menos de 2 quilos, elas não podem tomar, então vai ser adiado até ela atingir um peso superior a 2 quilos. Tá? Essa vacina intradérmica BCG, ela protege contra formas agressivas da hanseníase e tuberculose. Como vocês podem ver na imagem ao lado, né, aí do bracinho do bebê, ele forma uma pápula, tá, gente? É como se fosse uma bolinha. E essa bolinha, ela não pode ser espremida, ela não pode ser estourada, ela também não pode ser comprimida após a vacina. Então, o próprio, né, o próprio imunobiológico vai ser absorvido pela pele do bebê e ali vai apresentar algumas reações, vai virar uma feridinha, pode inflamar, e isso é extremamente normal, tá? E a hepatite B, gente, que ela quando o bebezinho nasce, então quando ele tem o contato com a primeira vacina no nascimento, ele toma 4 doses. Tá? Então, ele toma um com 0 dias. Inclusive, gente, as vacinas BCG e hepatite B, elas têm que ser administradas 12 horas após o nascimento, tá? 12 horas após o parto. Então, a hepatite B, ela fica 4 doses quando o bebê toma ele recém-nascido. Então, ele toma com 0 dias, ele toma com 2 meses na vacina pentavalente, ele toma com 4 meses na vacina pentavalente e ele também toma com 6 meses na vacina pentavalente. Se esse bebê não foi vacinado com 0 dias, ou seja, após o parto, né, ou pelo menos nos primeiros dias de vida, ele só vai receber a vacina com 2 meses na pentavalente, com 4 e 6 meses também na pentavalente, tá? Para o bebezinho, a hepatite B ela é intramuscular na coxinha esquerda, 0,5 ml. Inclusive, quando o bebezinho toma com 2, 4 e 6 meses a pentavalente, é uma das vacinas que mais tem reação, tá? Até porque nós estamos falando de uma vacina com cinco indicações, né? E dentre elas a hepatite B. Então, o bebê vai apresentar febre, o bebê vai apresentar dor na perna, não vai conseguir se movimentar. Quando ele esticar a perninha, vai doer, vai endurecer e ele vai chorar, tá? E infelizmente vai acontecer. Não tem como adiar essa questão da dor na vacina, né? Que às vezes a mãe fica com muita pena. E, gente, é para um bem maior, tá? Então, a vacina ela vem com o objetivo de prevenir várias doenças aqui. E é claro, a gente não poderia deixar de falar da triagem neonatal, muito importante para a saúde do recém-nascido. Então, quando eu falo de triagem neonatal, eu estou falando dos testes que são realizados, tá, gente?
Esses testes ele vem com o objetivo de uma ação preventiva e que permite fazer o diagnóstico de algumas doenças de forma precoce, né, para tratar precocemente essa criança e evitar que mais para frente, não só nos primeiros meses de vida, mas ao longo dos primeiros anos de vida, ele não venha apresentar nenhuma complicação, tá? Então, quando eu falo de triagem, eu aqui no slide, gente, só tem a do teste do pezinho, mas são cinco testes que são realizados com o bebê. Então, nós temos o teste do pezinho, que é o mais famoso, tá? Esse teste do pezinho, ele é realizado no terceiro ao quinto dia de vida do recém-nascido, viu, gente? Do terceiro ao quinto dia de vida. Então, a gestante ela vai ser orientada no final da gestação sobre a importância desse teste. Esse teste não pode ser feito antes das 48 horas, porque o bebê ele precisa ter tido uma alimentação proteica, tá? E esse exame também não é recomendado ser feito após 30 dias do nascimento, tá? Então, o ideal é entre o terceiro e o quinto dia de vida do recém-nascido. E ela vem com o objetivo de fazer o diagnóstico precoce de duas principais doenças, que é a fenilcetonúria, tá? E o hipotireoidismo congênito. Então, é obrigatória pelo governo, é um exame gratuito, é feito na maternidade, se o bebê permanecer por mais de 48 horas, e também é feito nos postinhos de saúde, tá? Bem próximo da casa, a mãe pode estar procurando para estar realizando o teste no bebê assim que possível, assim que der o prazo, né? Existe também uma triagem mais ampliada do teste do pezinho, pode ser realizado pelo governo, onde ele pode fazer o diagnóstico de outras doenças, tá? Tem aqui no slide algumas delas para vocês terem noção. Além do teste do pezinho, nós temos também o teste da orelhinha. Então, quem é mãe, que já teve filho, sabe que esses testes são realizados na maternidade. E que, inclusive, até um tempo desse, a mãe só recebia alta se ela tivesse realizado esses testes no bebê. Hoje já não está tão rígido como antigamente, né? E aí, ainda assim, pode passar desapercebido. Mas existe o teste da orelhinha, tá? Para observar, para perceber se existe alguma deficiência ou dificuldade na acuidade auditiva. E nós temos também o teste do olhinho, que também vem com o objetivo de testar a acuidade visual do bebê e saber se ele não apresenta nenhuma deficiência ou algo que impeça, né, o bebê de enxergar, enfim. Então é feito no escuro, eles emergem uma luz infravermelho nos olhinhos para observar se tem a presença de uma mancha. Inclusive, gente, esses exames, tanto do ouvidinho quanto do olhinho, é um teste indolor, ou seja, não dói, tá? O bebê no teste do olhinho tem que estar com o olhinho tem que estar acordado, ele tem que estar com o olhinho aberto, tá? Porque a gente não vai forçar a abrir o olho da criança. Então ele tem que estar com o olhinho aberto. A gente sempre orienta a mãe a dar um banho no bebê e aí, após o banho, ela traz, o bebê tá bem mais espertinho, né? E aí a gente consegue realizar normalmente o exame. Existe também o teste da linguinha, tá? Esse teste da linguinha, gente, ele vem com o objetivo de avaliar a sucção do bebê. Saber se ele tem uma boa pega, saber se ele apresenta o freno no lingual, que é aquele freiozinho na língua, né, que impede o bebê de sugar, assim como também pode dificultar a fala, entre outros problemas que a criança pode ter na infância, tá? E nós temos também o teste do coraçãozinho. Esse teste do coraçãozinho, gente, ele vem com o objetivo de diagnosticar algum problema, alguma coisa que venha desencadear um problema respiratório. Então, o teste do coraçãozinho também é indolor, não vai machucar o bebê, não vem para coleta sanguínea, nada disso. O teste do pezinho nada mais é que a saturação, tá? A saturação de oxigênio desse bebê, ela vai colocar, a pediatra, né? Vai colocar a saturação ou na mãozinha ou no pezinho e vai avaliar a saturação de oxigênio, que não pode ser menor que 92%.
Se caso o bebê apresente uma saturação abaixo de 92, vai ser solicitado um exame ecocardiograma para avaliação se existe, né, algum fator que esteja influenciando na saturação de oxigênio desse bebê, tá? Então, pessoal, basicamente é isso para essa aula de agora de manhã, tá? Mais tarde eu vou enviar o link da próxima aula. Fiquem atentos. Fiquem tranquilos, essa aula vai ficar gravada aqui na plataforma do YouTube para vocês assistirem quantas vezes for necessário, tá? Já enviei o cronograma do resto da disciplina que falta para vocês acompanharem direitinho a disciplina. E qualquer dúvida eu fico à disposição, tá? Tanto pelo grupo quanto no PV, certo? Até mais.